Glória a Deus, aleluia. A paz, amados irmãos. Feche seus olhos mais uma vez. Gostaria de fazer mais uma oração. Fique com o olho fechado. Querido Pai, Deus amado, Deus poderoso, Deus maravilhoso, entregamos agora a nossa vida de maneira tal, sobre qual, Deus, o Teu Espírito Santo venha manifestar e transformar tudo aquilo sobre o qual pode trazer impedimento para recebermos da Tua revelação, para recebermos a Tua palavra. Ó Deus, que possamos ter o nosso coração quebrantado, que possamos ter a nossa mente aberta, para que a palavra não seja apenas ministrada em nossas vidas como uma forma de aprendizado, mas como uma forma de renovo, como uma forma de transformação, como uma forma sobre a qual, Pai, viemos receber algo muito mais profundo do que apenas o conhecimento sobre o qual já nos satisfaz, mas possamos assim mudar a nossa vida, possamos assim ter uma metanoia, uma transformação, ó Pai, uma metamorfose. Ó Pai, te glorificamos, te bendizemos, te adoramos porque Tu és o nosso Deus e sabemos que quando o Senhor manifesta com a Tua presença em nossas vidas, recebemos aquilo sobre o qual, Deus, ainda não temos compreensão, não temos entendimento ou nem temos o conhecimento, mas sabemos que vai gerar em nossas vidas frutos sobre o qual vai se estender em nossos familiares e na vida do porvir, ó Pai, sobre todo aqueles que se chegar na nossa linhagem. Assim te glorificamos, assim te bendizemos e te adoramos, Pai, porque Tu és o nosso Deus e o nosso Senhor. Glória a Deus, amém. Queridos, mais uma vez é uma grande satisfação e alegria estar aqui nessa noite, poder ministrar a palavra de Deus, e glorificamos o nome do Pai, porque Ele tem nos chamado constantemente para fazer parte dessa família de amor, dessa família de unção, de graça, sobre a qual tem reconhecido o poder de Deus e tem se entregado na Sua presença. Deus, Ele sempre tem algo especial para nossas vidas. Creio que a cada domingo, a cada ministração, a cada preparo que Deus nos dá a oportunidade de estar presente, Deus tem algo em especial, e por isso que eu não cesso de falar, porque Deus tem algo especial sobre o qual vai trazer mudança para o nosso casamento, para a nossa vida pessoal, para a nossa vida conjugal, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida familiar, profissional, espiritual, sentimental, ministerial e assim por diante. Mas Deus sempre tem algo em especial para nossas vidas. E quando nós nos entregamos por completo, quando nós deixamos o Espírito Santo ministrar o nosso coração, a palavra sobre a qual é ministrada, ela vai gerar frutos sobre o qual vai ser permanente, porque não vai se cessar em nossa vida, mas vai se estender na vida dos nossos filhos, na vida dos filhos dos nossos filhos, e na vida dos filhos dos nossos filhos, e assim por diante. Como nós temos o conhecimento e o entendimento já, vai se estender as bênçãos de Deus sobre tais 5 gerações, sobre o qual vai reconhecer a vontade de Deus e o procedimento da manifestação do Espírito Santo. E assim nós devemos ter esse entendimento, essa compreensão, porque na vida nós almejamos, nós desejamos, nós muitas vezes procuramos coisas, pensamos coisas sobre o qual nós temos que analisar e pensar se não é fruto da inveja, não é fruto da cobiça, não é fruto de desejos pecaminosos, não é fruto de paixões proibidas. Porque quando nós deixamos tal coisa penetrar em nossa vida, isso nós se tornamos escravo dessa coisa, segundo o que a palavra de Deus nos ensina, nos orienta, em todo o livro de Romanos praticamente. Então nós devemos nos atentar quanto a isso, porque sutilmente, de uma forma sobre a qual nós não vamos ter esse entendimento, essa compreensão, o pecado ele vem penetrando na vida de muitos. O pecado ele vem se manifestando na vida de muitas pessoas, inclusive na vida de muitos cristãos, de muitas pessoas sobre o qual buscam a presença de Deus em um certo determinado momento, mas em algum momento da sua vida se perde e deixa com que o pecado entra, penetra e assim começa a corromper a sua família, começa a corromper os seus desejos, começa a corromper a sua vida, a vida do servo de Deus, porque ele se tornou escravo daquilo que ele deixou-se ser dominado. E a palavra de Deus nos alerta, nos orienta quanto a isso, porque no livro de Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, diz que enganoso é o coração do homem. E nós, entendendo e compreendendo isso, nós devemos então colocar o nosso coração constantemente na presença de Deus. Tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que queremos alcançar, todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos, desejos, deve ser colocado diante da presença do Senhor, deve ser colocado diante da presença de Deus, para que não venhamos se perder em meio a tal trajetória, para que aquilo sobre o qual antes não era bênção em nossas vidas não se torne maldição, para que a nossa família continue sendo uma bênção,
para que o nosso trabalho sobre o qual testemunhamos, que era a bênção de Deus em nossas vidas, não se torne maldição, para que nossos filhos não venham se perder em meio à trajetória da vida. Meus queridos irmãos, por que hoje não temos uma igreja farta de pessoas? Porque as pessoas não têm deixado seu coração se abrirem para a revelação da palavra do Senhor, não têm deixado seu coração aberto para a manifestação da presença de Deus, não têm procurado a presença do Senhor, porque o evangelho do Senhor, ele requer mudança, o evangelho do Senhor, ele requer transformação, o evangelho do Senhor requer renúncia, o evangelho do Senhor requer mudança na minha vida, posicionamento, entendimento. Eu tenho que tomar uma posição diferente daquilo que antes eu fazia. Eu tenho que começar a agir de uma forma diferente. Eu tenho que deixar algumas coisas de lado. Eu tenho que deixar algumas pessoas para que eu possa receber de Deus a transformação primeiramente na minha vida, para que assim eu possa levar em outras vidas essa transformação do Senhor. E eu gostaria muito de ministrar nessa noite uma palavra sobre o que requer ser escravo do Senhor ou escravo do pecado. A questão é que na nossa vida nós sempre vamos ser escravo, ou escravo de Deus ou escravo do pecado. E como escravo do pecado, nós estávamos condenados já à morte. A palavra de Deus nos diz isso no livro de Romanos, sobre qual, quando nós como escravo do pecado, já estávamos condenados à morte, mas Jesus nos resgatou e nos dá uma oportunidade de sermos transformados e de receber essa transformação de Deus, para que possamos assim então receber a vida novamente, uma vida sobre a qual se manifesta diante da presença do Senhor. No Romanos, livro de Romanos capítulo 6, verso 16, gostaria de compartilhar com vocês esse versículo, que diz assim a palavra de Deus, Romanos 6, 16, glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: pois vocês sabem muito bem que quando se entreguem alguma coisa ou alguma pessoa para ser escravo dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado, que produz morte, ou obedecerem a Deus e ser aceitos por Ele. Essa palavra nos remete a uma escolha sobre qual devemos tomar. Nós podemos obedecer ao pecado, ou podemos obedecer a Deus. Podemos deixar com que as coisas sobre qual não procede da presença de Deus dominem a nossa vida, ou deixar a manifestação do Espírito dominar a nossa vida. A questão é que um escravo, ele não pode pagar por sua liberdade. O escravo, ele não tem direito de chegar ao seu Senhor e dizer assim: vou trabalhar durante mais 5 anos, mais 7 anos, mais 10 anos para pagar por minha liberdade. Assim o escravo, ele não tem esse direito, essa autonomia de denominar ser pago algo para que ele possa receber a liberdade. E a palavra de Deus menciona que nós éramos escravos do pecado. Nós estávamos escravizados pela vida de pecado, e nós não conseguiríamos pagar por nossa liberdade. Mas Jesus pagou por nossa liberdade. Jesus nos tornou livre. Jesus nos libertou da garra do inimigo. Jesus nos libertou de tudo aquilo que nos prendia, nos amarrava, nos aprisionava, e nos tornou livre, para que possamos assim se tornar escravo de Cristo. Romanos 5,8 diz que Deus, Ele demonstrou o seu grande amor por nós, em haver Cristo ter morrido em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Cristo pagou um preço por mim e por você, quando nós ainda assim não o conhecia, o rejeitava, mas Ele assim demonstrou o seu grande amor, morrendo por nossas vidas, demonstrando o seu amor e nos resgatando da garra de Satanás, nos dando a oportunidade de renunciar tudo aquilo que nos aprisionava, tudo aquilo que nos acorrentava, tudo aquilo que nos deixava crescer, para poder manifestar a sua presença em nossas vidas. O Senhor tem nos chamado, o Senhor tem me chamado, o Senhor tem te chamado a experimentar a presença de Deus em nossas vidas. Meus irmãos, por que muitas vezes é tão difícil buscar a presença de Deus? Por que muitas vezes é tão difícil se libertar do pecado? Por que muitas vezes ainda o pecado tem dominado muitas pessoas? Por que muitas pessoas
tem se tornado amarrada mediante as iniquidades, os pecados que tem cometido. A palavra de Deus diz no livro de 2 Pedro capítulo 2, versículo 19, Pedro 2, 19, 2 Pedro, diz assim a palavra de Deus: o homem é escravo daquilo que o domina. Diga assim comigo: o homem é escravo daquilo que o domina. O que tem te dominado? Meus irmãos, nós temos que nos atentar quanto a isso, porque muitas coisas têm levado o homem à perdição. Muitas coisas têm levado as pessoas para o inferno, porque tem se deixado ser dominado pelo pecado. Talvez o vício das drogas. Quantos jovens vemos se perdendo pelas drogas? Quantas pessoas têm experimentado as drogas e não têm conseguido mais sair, porque esse pecado tem dominado essa pessoa e tem aprisionado de uma maneira tal que ela não consegue mais se libertar. Talvez os jogos, pessoas que entram e têm experimentado esse campo sobre o qual muitas vezes traz engano, traz uma leve percepção de que vai ganhar algo, mas por fim tem levado muitas pessoas a entregarem tudo que tem e levar uma vida de fracasso, uma vida de perdição. Talvez a pornografia ou o celular. Existem coisas que sutilmente têm penetrado nas famílias e têm trazido um grande desastre. E o celular, não estou dizendo que é maldição, mas ele pode se tornar uma maldição na vida de muitas pessoas. Devemos ter uma sabedoria para saber usar tudo aquilo sobre o qual nós colocamos em nossa casa, na nossa vida, na nossa família, para que não possa levar a nossa família à perdição. O que você tem visto no celular? Ou o que você tem deixado com que o celular te traga de ensinamento? Ou quanto tempo você tem exercido diante da presença do celular e na sua família de repente está em falta? Então devemos ter esse entendimento para que não venhamos se perder e assim então ter uma vida sucumbida pelo pecado que tem se predominado sutilmente na vida de muitos. Talvez o medo do escuro. Tem pessoas que têm medo do escuro, tem pessoas que não conseguem ficar no escuro, tem pessoas que têm pavor de ficar no escuro. Talvez o medo de ficar sozinho. Quantas pessoas não conseguem ficar sozinho e têm pavor de ficar sozinho? Talvez o medo de falar em público, o medo de aparecer em público. Infelizmente ou felizmente, né, nós podemos ter a oportunidade de falar de Jesus para essas pessoas, mas a gente conhecemos pessoas que têm uma grande dificuldade de estar em público, pessoas que têm dificuldade de falar em público, porque ela se sente inferior, porque ela tem um sentimento, uma tristeza em seus corações, que ela se acha inferior de manifestar-se mediante ao público, mediante as pessoas. Ela não consegue se aparecer em público porque ela acha que ela é um atrapalho. E o inimigo tem lançado aos seus corações de que essas pessoas, para elas não são nada, não são ninguém. Então elas se trancam em seu mundo, se aprisionam no seu mundo e não se deixam crescer mediante a presença de Deus, porque elas colocaram no seu coração que elas não podem nada, que elas não são nada, que elas não conseguem nada, que elas são inferiores. Quantas pessoas nós encontramos desse mesmo modo, desse mesmo jeito? Pessoas que sofreram algumas consequências, alguns desânimos, algumas situações em suas vidas, de repente amorosa, de repente profissional, de repente na vida financeira, passa por dificuldade e tem se achado que não é ninguém, nunca alcançou nada, não consegue nada, e tem se trancado nesse mundo de tristeza, nesse mundo de angústia, e não tem se deixado a presença de Deus entrar, não tem permitido que pessoas possam chegar perto de si, porque elas se acham um fracasso. Talvez o próprio ego de muitos, ou a ganância, né, talvez por dinheiro ou trabalho e assim por diante. Mas são tantas as coisas que podem dominar o ser humano, são tantas as coisas que podem aprisionar um servo de Deus. Mas quando nós entendemos e compreendemos que apenas no Senhor podemos nos revestir e não deixar que essas coisas nos prendem, nós buscamos constantemente essa libertação, essa transformação, esse renovo, essa cura, porque nós não podemos nos acomodar, nós não podemos permitir que o pecado penetre na nossa casa e na nossa família. Meus queridos irmãos, não permita que as coisas
que afastem você ou a sua família de Deus, entre um dia na sua casa, na sua vida, na sua morada. Não permite sequer um segundo que algo que pode te afastar da presença de Deus penetre ao seu coração. Não permite que algo que pode te aprisionar faça parte nem sequer um segundo da sua vida, porque de repente no momento não vai fazer mal, de repente naquele momento não vai te fazer mal, por um instante não vai te fazer mal, mas como não vai fazer mal, você vai querer experimentar outras vezes, ou fazer outras vezes, e daí sutilmente, quando você vê, você já não consegue mais sair dessa vida de escravidão ao pecado, você não consegue mais se libertar, você não consegue mais se afastar, e você vai se afundar cada vez mais nesse pecado, nesta vida, porque vai ser a única coisa que você vai achar que vai lhe restar. No livro de Gênesis, Deus dá domínio ao homem, nós vemos que Deus deu domínio para o homem poder dominar sobre todas as coisas, mas esse domínio foi perdido através do pecado. Romanos 8:12 diz que por um só homem o pecado entrou no mundo, a morte entrou pelo pecado, a morte passou a todos porque todos pecaram. Em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Nós estávamos condenados à morte pelos nossos pecados, pelos nossos delitos, pelos nossos erros, mas nós tivemos a oportunidade de experimentar uma vida em Cristo Jesus. E no livro de Colossenses capítulo 1 versículo 13, se lermos lá, vamos ver que Jesus nos resgatou dos domínios das trevas e nos transportou para a sua presença, para o seu reino. Ele nos libertou daquela vida de escravidão, daquela vida de pecado, porque nós estávamos escravizados, nós estávamos condenados. Meus amados, o homem se deixou se perder pela ambição, pela ganância, pelo ego. Ele se deixou se perder pelos seus desejos pecaminosos, mas o grande amor de Deus nos resgatou dessa vida e nos deu oportunidade de chegar numa vida de transformação, de cura, de restauração, de renovo, de milagres, de propósito, sobre o qual ainda o homem já não mais podia ter. O livro de Romanos nos traz um ensinamento do que é ter uma vida sobre o qual foi perdida e do que é experimentar o resgate do Senhor, sobre o qual nos leva agora a ser escravo de Deus por amor. Agora não mais condenação há em nossas vidas, não somos mais condenados, porque o amor de Deus nos alcançou. Romanos 8:1, portanto condenação nenhuma há para aqueles que estão em Cristo Jesus. No Senhor podemos experimentar a transformação, o renovo e não ser mais condenado por nossos pecados, por nossos erros. De repente você tem experimentado algo na sua vida que tem te condenado. De repente você tem passado por situações sobre o qual você tem enfrentado muitos problemas, que você tem se predominado diante, ou se prostrado diante ao pecado. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, Romanos 10:9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, você vai receber o milagre do Senhor na sua vida, o perdão de Deus na sua vida, a transformação de Deus na sua vida, o renovo de Deus na sua vida, porque a condenação não vai mais fazer parte das nossas vidas. O Senhor está nos chamando para partilhar de algo sobrenatural, para experimentar algo sobrenatural. O que nós temos que entender e compreender é que devemos apenas aceitar a manifestação da presença de Deus nas nossas vidas, para sermos transformados pelo seu poder, pela sua presença. O Senhor está nos chamando, meus irmãos. Não se permita que o pecado penetre na sua vida. Não permita que as situações sobre o qual muitas vezes achamos que é apenas um momento, uma situação, um segundo e não vai acontecer nada, entre na sua casa, porque muitas vezes não vamos conseguir mais regressar, não vamos conseguir mais sair desta vida, e vai nos levar à perdição. Livro de Lucas capítulo 22 versos 46, eu não vou ler, mas Jesus chega a seus discípulos, ele diz assim para os discípulos: por que estão dormindo? Ele faz uma pergunta para os discípulos:
por que vocês estão dormindo? Ele diz: levantem e orem para não cair em tentação. Jesus aqui menciona aos discípulos que não era tempo de dormir, não era hora de estar dormindo, não era o momento de estar dormindo. E ele fala para os discípulos de se levantarem e orarem para que eles não caíssem em tentação. Essa ordenança de Jesus, essa palavra de Jesus, ela estava ensinando aos discípulos não perder o foco, estava ensinando aos discípulos a não se distraírem com coisas que estavam ao seu redor. Meus amados, porque são muitas coisas que têm nos distraído, são muitas coisas que têm nos envolvido, são tantas coisas que têm nos levado à perdição, têm nos amarrado, porque nós não estamos tendo a percepção de que aquilo é uma cilada, do que aquilo é uma armadilha, do que aquilo é um caminho sobre o qual muitas vezes vamos tomar, e muitos não vão conseguir regressar a voltar, vão viver uma vida aprisionada pelo pecado, vão se tornar escravo do pecado. E Jesus aqui menciona aos discípulos: acorda, ora, para não cair em tentação, para não cair na perdição, para que vocês não se envolvam em situações sobre as quais não conseguem mais sair. Muitas vezes, muitas pessoas têm se envolvido em coisas sobre as quais Deus não preparou para elas, têm se envolvido em coisas sobre as quais elas acham que é bênção, mas não está diante do propósito de Deus. Têm se envolvido em situações sobre as quais tem manifestado o poder das trevas, tem se envolvido em coisas sobre a qual tem amarrado o seu casamento, tem amarrado a sua vida profissional, tem amarrado a sua vida sentimental. Quantas pessoas estão destruídas sentimentalmente falando, porque se envolveu em alguns casamentos, algumas situações sobre a qual não era o propósito de Deus. Quantas pessoas estão com a sua vida profissional destruída, porque não procurou em Deus, no Senhor, o preparo sobre todas as coisas. Quantas pessoas estão desiludidas, desanimadas, angustiadas, porque têm se envolvido em situações, em lugares sobre o qual Deus não tem preparado para elas, e depois muitas vezes ainda questiona o porquê que estão passando por aquilo, o porquê têm enfrentado aquilo, o porquê que estão passando por tais situações. É hora de despertar, é hora de acordar, é hora de não se distrair por situações, por coisas que têm aprisionado muitos cristãos, muitas pessoas, muitos filhos de Deus. Romanos 6,12 diz assim: portanto, não deixe que o pecado domine o corpo mortal de vocês, e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. Meus amados, o nosso coração é enganoso. O nosso coração deseja coisas muitas vezes que não procedem da presença de Deus. O nosso coração muitas vezes traz sentimentos sobre o qual vai nos levar às amarras do pecado. O nosso coração muitas vezes vai trazer sentimentos sobre o qual não deveriam estar presentes em nossa vida, porque ele é enganoso. Mas no Senhor recebemos a plena transformação, o renovo, cura e milagre, sobre o qual vamos se predominar diante de todas as coisas. Mas devemos viver uma vida constante, buscando a vontade de Deus na nossa vida. Não se deixe se distrair por situações sobre o qual tem penetrado na sua casa e tem escravizado. Muitos têm dormido, espiritualmente falando. Muitos têm dormido. Muitos têm deixado que o pecado tenha entrado na sua vida profissional, no seu casamento. Muitos têm deixado com que o pecado tenha entrado dentro da sua casa, e por isso que vemos um resultado estrondoso de famílias vivendo em contrito, em separação, casamentos que não deu certo, filhos perdidos nas drogas, na prostituição, na perdição, filhos que não respeitam pais, pais que não têm autoridade sobre os filhos, pessoas que estão vivendo uma vida de escravidão, pessoas que estão vivendo uma vida sobre a qual não tem domínio na sua casa, não tem mais diálogo, não existe mais comunhão, não existe mais alegria, porque muitos têm dormido espiritualmente e o pecado tem avançado, e a vida de escravidão, o pecado tem avançado dentro dos lares. Por que vemos muitos lares destruídos? Por que vemos muitos filhos que não respeitam os pais?
Por que ainda vemos muitos casamentos que estão sendo destruídos? E tristemente falando, por que vemos muitas pessoas cristãs com casamento destruído? Porque perdeu a autoridade, perdeu o respeito, porque deixou com que o pecado entrasse dentro da sua casa, porque deixou o pecado penetrar dentro da sua família, porque deixou o pecado avançar dentro da sua casa, dentro do seu principal ministério. Por que vemos pessoas viver uma vida de miséria, viver uma vida toda destruída? Nós não fomos chamados para viver mendigando, para viver uma vida de miséria. Você foi chamado para ser mais que vencedor. Você foi chamado para vencer em meio à tribulação. Você foi chamado para guerrear, para lutar, perseverar e alcançar a vitória do Senhor. Você foi chamado para ser a diferença da sua casa, do seu lar, da sua família. Mesmo que ainda o seu filho não seja cristão, mesmo que ainda você tem parte da sua família que ainda não conhece a Cristo, você foi chamado para ser a diferença, mas não para se envolver com as mesmas práticas pecaminosas. Vemos muitos cristãos, meus amados, vemos muitas pessoas que servem ao Senhor, mas quando estão na sua casa, as práticas são as mesmas. Quando estão na empresa, nas rodas dos amigos, as práticas são as mesmas. Quando estão fora da igreja, as práticas são as mesmas. E que diferença eu e você temos mostrado então, se as práticas são as mesmas? Se não temos uma conduta, se não temos uma ética, se não temos um diferencial. As pessoas têm que olhar para mim, para você, e entender que nós temos palavra de refúgio, de segurança, de fortaleza, de bênção, de conquista, de vitória, de transformação, de renovo, de milagre, de presença de Deus. As pessoas têm que estar com seus casamentos destruídos, olhar para você e falar: eu quero ser igual Vininha, porque no Vininha eu vejo que o casamento dele vai bem, ele passa por problema, mas ele se firma em algo que eu preciso conhecer. Eu quero ser igual Michael, porque ele exerce o trabalho dele como servo de Deus, e até na hora do conflito ele se mostra que é servo do Senhor. Eu quero ser igual Pedro, porque no Pedro é pedra, mas pedra preciosa, né, Pedro? Que diante das tribulações tem se mostrado o seu valor. As pessoas têm que olhar para nós e ver essa manifestação, ver essa transformação. Não pode ver a mesma coisa, mas infelizmente temos visto que pessoas querem estar distante de nós. E não se ofenda quando eu digo nós, eu não estou afirmando ninguém, pessoal, nem eu mesmo, mas estou dizendo todos aqueles quanto têm se fraquejado diante da luta sobre qual deveria lutar, diante da batalha sobre qual deveria batalhar, diante da guerra sobre qual deveria guerrear, mas tem se deixado ser dominado pelo pecado, porque tem dormido espiritualmente, porque não tem ouvido a voz do Senhor, porque não tem se atentado com as coisas de Deus, porque não tem ouvido a voz do Senhor bradar em seu coração, e tem atendido a voz do próprio coração, os desejos pecaminosos, porque não tem se percebido quantas coisas têm se levantado ao seu redor, e essas coisas têm dominado e têm levado uma vida de escravidão. Nós temos que entender que somente através do poder de Deus podemos vencer o pecado. Nós, por nós mesmos, nós somos incapazes de vencer o pecado, porque a nossa vontade é pecaminosa, o nosso desejo é pecaminoso. O escravo, ele não tem vontade própria, o escravo, ele não tem desejo próprio, o escravo, ele é elevado pelo poder da ação do pecado. Mas quando nós nos entregamos a Cristo, o poder de Cristo nos liberta do pecado, o poder de Cristo nos torna servos da justiça, segundo a palavra de Romanos capítulo 6, verso 18. O poder de Cristo nos liberta das amarras do inimigo, o poder de Cristo nos liberta do poder satânico, nos torna escravo de Cristo, segundo Coríntios capítulo 7, verso 22. Somente a presença de Deus pode nos transformar, somente a presença de Deus pode nos livrar daquilo que está nos aprisionando. Meu irmão,
Minha irmã, se na tua casa, se no seu trabalho, se na sua vida pessoal, se nos seus projetos, você tem se sentido amarrado, aprisionado, as coisas não vão para frente, o seu casamento não tem desenvolvimento, você tem vivido um falso ministério dentro da sua casa, você tem vivido uma vida de aparência, se no seu trabalho você não tem progredido, avançado, se na tua vida pessoal os seus sonhos têm sido destruídos, coloque-se agora na presença de Deus de uma forma especial. Coloque-se agora na presença de Deus de uma forma sobre a qual Deus quer transformar a sua vida. Entregue seu coração, entregue seus sentimentos, seus sonhos, seus pensamentos. Se entregue-se na presença de Deus, porque nessa noite, nesse dia, neste momento, Deus quer transformar tudo aquilo que tem amarrado a sua vida. Quantos são os pensamentos negativos? Quantas são as ações contrárias que temos tomado? Mas Deus está dizendo nesta noite para mim e para você: condenação nenhuma há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o Senhor não veio te condenar, o Senhor não veio questionar acerca dos teus erros, mas Ele quer te mostrar um novo caminho, uma nova decisão, um novo porvir. Que possamos entender e compreender. João 3,16 diz que Deus enviou seu Filho para morrer por nossos pecados, que Deus enviou por amor por nós, um amor sobre o qual não conhecemos, um amor sobre o qual nós não temos o entendimento, a compreensão, mas Deus está nos chamando. Deus quer apenas que você ouve a sua voz, escute a sua voz. João 3,17, porque Deus enviou seu Filho não para julgar o mundo, mas para ser salvo por meio dele. O Senhor está nos chamando para a verdadeira liberdade, para a salvação, para recebermos a transformação e levar essa transformação para nossas casas. Ser escravo de Cristo significa pertencer a Ele, ser obediente à sua palavra. Às vezes pensamos que a escravidão em Cristo, vamos se sentir aprisionados, mas não em Cristo. Nós pertencemos a Ele, mas somos obedientes à sua palavra. Isso significa se abster da minha vontade, dos meus desejos. Agora eu vou fazer a vontade do Senhor, aquilo que Deus quer para a minha vida. Paulo mesmo já mencionava em Gálatas capítulo 2, versículo 20, que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em a vontade de Deus, o desejo de Deus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, ser escravo de Cristo é viver a verdadeira liberdade de servir a Cristo. A escravidão de Cristo, ela nos livra do pecado, da morte e do inferno. Aquilo que nos aprisiona, aquilo que nos amarra, Cristo nos chama para experimentar algo sobre o qual ainda não experimentamos. Amados, eu não estou falando de algo limitado a tempo ou a espaço. Eu não estou falando de algo que se limita sobre as situações ou projetos. Eu estou falando que algo se limita à condição ou a recursos. Eu estou falando de uma transformação que ela se começa de dentro para fora, e a manifestação dela não para. Ela vai se estendendo de geração em geração. É o poder do Senhor sendo manifestado, é a graça de Deus sendo manifestada, é a presença do Espírito Santo sendo manifestado, é o sobrenatural de Deus sendo manifestado em nossas vidas. Mas de repente nessa noite você pergunta: como escravo de Cristo, se eu sou livre, então eu posso fazer o que quiser? Não, é claro que não. Porque se nós voltar ao pecado, nós vamos assumir a nossa velha identidade de pecador, a nossa velha identidade sobre a qual nós tínhamos. E Cristo está nos chamando para ter uma vida transformada, uma vida sobre a qual não permanece mais o pecado se correspondendo em nosso coração. O Senhor está nos chamando, o Senhor está me chamando, o Senhor está te chamando. Romanos 8,12, por um só homem o pecado entrou no mundo, a morte entrou pelo pecado, a morte passou a todos porque todos pecaram, mas todos aqueles quanto receberam Jesus como Senhor e Salvador, agora já não estão mais condenados para a morte, agora passaram da vida para a morte, e passam a experimentar, passaram da morte para a vida, e passam a experimentar a presença de Deus,
E quando o pecado ele bater na minha casa, na sua casa, na minha porta, na sua porta, ele já não vai ter mais domínio, porque essa porta vai estar trancada para o pecado. Aleluia. A obra da cruz veio destruir todo o jugo do pecado. E amados, entenda algo aqui no seu coração, entenda algo aqui na sua vida. Se Cristo pagou por nossos pecados, se Cristo manifestou o seu poder, agora se entregou por completo, e nós devemos entender que através de Cristo eu posso viver a verdadeira liberdade sobre a qual Ele tem me chamado. Por que ainda assim nós temos se deixado ser levados pelas amarras do pecado? Porque eu preciso entender e compreender, você e eu precisamos entender e compreender que o pecado vai me levar para a perdição. O problema é que muitas vezes temos uma vista superficial. Sabe o que é uma vista superficial? É aquilo que é de agrado no momento, mas não vemos aonde o pecado vai nos levar, não vemos a consequência do pecado, não vemos as situações sobre qual vai ser acarretada pelo pecado que cometemos. Cristo está nos chamando para viver uma verdadeira liberdade, para viver uma vida em sua presença de transformação. Agora, na condição de escravo de Cristo, nós podemos fazer de uma forma diferente, porque o Senhor não nos trata mais como escravo, mas como filhos. Isso está no livro de Romanos capítulo 8, verso 15, deixa eu ler lá, Romanos 8, 15, diz assim a palavra de Deus: porque o Espírito que vocês receberam de Deus, não torna vocês escravos, e não faz com que tenham medo, pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito, dizemos com fervor a Deus: Abba, Pai, o Pai, meu Pai. Nós temos essa liberdade de estar na presença de Deus, de experimentar a comunhão com o Senhor, de chegar na presença de Deus e falar: meu Pai. O Senhor é nosso Pai, quem nos ama. O Senhor é nosso Pai, quem nos chama. O Senhor é nosso Pai, quem nos convida para estar em sua presença. Como escravo do pecado, quando nós cometemos erro, quando nós erramos, quando nós pecamos, nós dizemos: eu pequei, eu preciso me esconder. Mas como escravo de Cristo, quando nós erramos, quando nós pecamos, nós dizemos: eu pequei, eu preciso falar com meu Pai. Aquele que está na presença de Deus procura consertar os seus erros, procura orar a Deus, buscar a Deus o conserto para a sua vida. E se errou e se pecou, ele não vai se afastar da sua presença, mas vai dizer: Senhor, eu pequei, Senhor, me livra dessa situação, dessa condição, me livra dessa situação sobre a qual eu me infiltrei, me livra das garras do pecado, me livra da escravidão do pecado. Como servos, como escravos de Cristo, nós vamos nos entregar na presença de Deus, não vamos nos esconder da presença do Senhor. Deus, Ele não nos trata como escravo, mas como filhos. Você é filho de Deus. Olha para o seu irmão do lado dele, só: você é filho de Deus. Diz com convicção: você é filho de Deus. Eu e você somos filhos de Deus, mas o Senhor espera que nós o reconhecemos como Senhor. E quando nós reconhecemos Deus como nosso Senhor, então nós se tornamos escravos, se tornamos servos de Deus, que no grego quer dizer escravo. Mas Deus nos chama para sermos filhos. Ele nos trata como filhos, Ele nos ama, Ele nos chama para partilhar da sua presença. Ser escravo de Cristo me dá o direito de receber as bênçãos de Deus. Amados, como escravo de Cristo, eu passo a ter direito a partilhar na presença de Deus, não por mérito, mas por amor, né? Cristo por amor, nós temos direito, nós temos promessas na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz no livro de João, capítulo 15, verso 7: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pede o que quiser e serás feito. Isso é para aqueles sobre os quais são escravos de Cristo, aqueles que buscam a presença do Senhor, aqueles que têm renunciado ao pecado.
se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, porque a palavra vai transformar, porque a palavra vai mover, porque a palavra vai te transformar. Ela diz: pede o que quiser e serás feito. Que possamos então ter esse entendimento, que possamos estar na presença do Pai como filhos. Muitos têm se achegado e não têm reconhecido Deus como Pai, não têm reconhecido o Senhor como Pai. Ele é nosso Pai, Ele é nosso Pai, Ele é meu Pai, Ele é teu Pai. Ele nos ama e tem nos chamado para experimentar essa paternidade sobre a qual vai nos tirar do lamaçal, da imundícia, do pecado. E quando assim nós entendemos, compreendemos, então começamos a estar na presença do Senhor, experimentando todas as promessas de Deus. Por que muitos ainda não têm experimentado as promessas de Deus? Porque não crê que é filho, porque não acredita que aquela promessa que Deus tem é para ela. Amados, Deus tem promessas de bênçãos para você. Deus tem promessa de prosperidade, Deus tem promessa de cura, Deus tem promessa de restauração, Deus tem promessa de milagre para a sua casa, para a sua família. Deus tem promessa para a sua vida profissional e espiritual. Deus quer te tirar desse mundo de perdição, desse mundo de treva, de amargura, de tristeza, de perdição, de imundícia, de enfermidade. Deus quer te restaurar nessa noite, Deus quer te curar, Deus quer manifestar a sua presença, porque você é filho, porque é filho, porque Deus te ama, porque Deus vos ama, porque Deus te ama. E Deus está te convidando a experimentar algo profundo nesta noite. A verdadeira liberdade em Cristo Jesus, nós chamamos o Senhor de Pai. E quando nós chamamos o Senhor de Pai, nós entendemos que estamos crucificados com Cristo Jesus. Crucificado na presença do Senhor, crucificado junto com Cristo. Lucas nos ensina que quando eu sou crucificado com Cristo, Lucas 9:23, eu passo a experimentar algo sobrenatural na minha vida, onde o pecado não mais me domina, onde o pecado não mais vos domina, onde o pecado não tem mais poder em nossas vidas. Em Cristo nós experimentamos a verdadeira liberdade, onde podemos dizer: eu estou crucificado com Cristo. Você pode dizer nessa noite, diga assim comigo: eu estou crucificado com Cristo. Nós devemos estar crucificados juntamente com Cristo. Aí vamos experimentar a verdadeira liberdade, onde já não vivo mais a minha independência, onde já não vivo mais o meu desejo, mas vivo na dependência do Senhor, vivo na vontade do Pai, onde o meu desejo, a minha vontade, ela é sucumbida, mas agora Deus manifesta com a sua vontade e com o seu desejo, onde a minha vontade, ela não é mais manifesta, mas a vontade do Pai é manifesta em minha vida. Que possamos então experimentar a verdadeira liberdade na presença do Pai, na presença do Senhor. Que possamos ser libertos nessa noite e que possamos, no nome do Senhor Jesus, ser curado de toda maldição, de todo levantar satânico, de toda imundícia das trevas, no nome do Senhor Jesus. Amém?